Olha, quem passa algum tempo na internet hoje em dia com certeza já viu isso. Aquela onda de posts, de comentários, uma hostilidade direcionada aos homens que parece que está em todo canto. Mas a fonte que a gente vai analisar hoje traz uma ideia que faz a gente parar para pensar. E se grande parte disso não for ódio de verdade, mas sim uma performance, uma espécie de peça de teatro social? Então, vamos entender como essa peça funcionaria. A gente vai passar por 6 pontos principais que a nossa fonte levanta para explicar essa ideia toda. Desde o porquê de essa performance existir, passando pelas consequências dela e, claro, como a gente pode olhar para isso de um jeito diferente. Bom, primeiro vamos preparar o terreno. Não é novidade para ninguém que as redes sociais muitas vezes parecem um verdadeiro campo de batalha, né? E nesse cenário, o sentimento antimasculino é bem comum, o que passa a impressão de ser uma raiva generalizada, algo genuíno. Essa citação da fonte é bem direta e provavelmente soa familiar para muita gente. É basicamente a descrição de uma tendência que ficou super visível no nosso dia a dia online. E é aqui que a ficha começa a virar. A fonte desafia a gente a olhar para isso por um outro ângulo. A questionar se essa hostilidade toda que a gente vê é real mesmo. Vamos então para o coração do argumento. A ideia de que boa parte dessa hostilidade não tem a ver com um sentimento pessoal, sabe? Não é emocional. É, na verdade, uma performance social. Um ato, uma encenação para uma plateia. Esse quadro aqui resume a ideia central de um jeito bem claro. De um lado, a nossa reação quase que automática, né? A gente vê aquilo e pensa, nossa, é ódio de verdade, é uma raiva profunda. Mas a fonte propõe uma leitura totalmente diferente, que na verdade esse é um jogo calculado, uma performance para ganhar validação e status social. E essa metáfora da luta livre é simplesmente genial para explicar o conceito. Pensa bem, os lutadores no ringue não se odeiam de verdade. Eles estão criando um espetáculo para a plateia. A fonte sugere que acontece a mesma coisa aqui. A raiva é coreografada para gerar cliques, para gerar engajamento. Tá, beleza. Se é uma performance tipo luta livre, a pergunta que fica é, por quê? O que leva alguém a encenar essa hostilidade toda? A fonte aponta para algumas regras que não são óbvias, mas que estão rolando por trás desse jogo social. A resposta, segundo o material que a gente analisou, é uma mistura de 4 coisas. Primeiro, os próprios algoritmos, que dão mais atenção para a gente quando somos mais extremos. Depois, vem a pressão do grupo, aquela vontade de se encaixar. Tem também a sensação de poder, que vem ao se colocar numa posição de superioridade moral. E por fim, a crueldade pode virar até um tipo de símbolo de status em certos círculos. Esse exemplo da fonte é muito forte, né? Ele mostra na prática como essa pressão social funciona. Um sentimento genuíno de carinho foi trocado por um desprezo encenado, tudo para não ser excluída do grupo. É bem pesado. E não para por aí. A fonte descreve um padrão de escalada que é bem previsível e chama isso de a escada da hostilidade. A coisa não começa com ódio declarado, não. É um processo que vai piorando aos poucos. Essa escada tem 4 degraus. Começa de um jeito que parece inofensivo, com piadinhas, provocações leves. No segundo degrau, o tom já sobe para uma educação condescendente. No terceiro, a zombaria é aberta e a crueldade ganha uma máscara de empoderamento. E no topo da escada, o 4º nível, aí a desumanização é total. A empatia simplesmente some. E o ponto-chave é que a cada degrau se ganha mais pontos nesse jogo social, mas se perde um pouco de humanidade no processo. E isso leva a gente a uma questão fundamental. Qual é o custo disso tudo? Quais são as consequências dessa performance para todo mundo que está envolvido? Pois é, o preço desse jogo é alto e todo mundo paga. A fonte argumenta que isso acaba com a chance de ter uma conexão de verdade, sabe? Cria divisões que nem precisavam existir. Com o tempo, vai gerando uma apatia emocional, tanto em quem faz a performance quanto em quem assiste. No fim das contas, ninguém sai ganhando. E aqui está o dilema. Segundo a fonte, muitas pessoas continuam nessa performance não por maldade, mas por medo. Medo de perder o status, de ser deixado de lado pelo próprio grupo, e esse medo é um motor muito poderoso. E essa é uma virada interessante na análise. A performance nem sempre é para os homens. Muitas vezes, a plateia principal são outras mulheres, num jogo de status, para ver quem parece mais forte, mais autossuficiente. Certo. Para terminar, vamos ver qual é a proposta da fonte para a gente sair desse ciclo. Qual é a mudança de chave que ela sugere? A grande recomendação da fonte é uma mudança de percepção. É parar de interpretar cada provocação online como um ataque pessoal ou uma crença super profunda. A sugestão é tentar enxergar a engrenagem por trás de tudo,
A busca por validação, o jogo social, a mão invisível dos algoritmos. No final, a conclusão da fonte é simples, mas poderosa. Se a gente entende que isso é um jogo, a única maneira de vencer é não jogar. É se recusar a dar palco, a alimentar essa performance com a nossa energia e as nossas reações. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Nesse mundo online que valoriza tanto, que recompensa tanto a performance, escolher ser autêntico vira um grande desafio, mas talvez seja o mais importante de todos.